tá? No programa eu posso usar o F2, tá? Então assim, vamos começar com vou fazer todo o cálculo da montagem da tabela para vocês aqui. Então vamos começar pelo limite, né? Pela amplitude total aqui, né? Amplitude total, como ele já está em ordem, fica fácil de fazer, né? Como ele está em ordem, nós vamos pegar o maior, né? Que é o 173, menos o menor, que é 150. E já me deu a amplitude total aqui. Então a primeira situação já está calculada. Agora nós vamos calcular a quantidade de classes. Então, I, que é a quantidade de classes aqui, né? Igual, a formulazinha dela é 1 mais 3.3, então 1 mais 3,3 vezes o asterisco, né? Logaritmo. Qual o logaritmo que nós vamos utilizar aqui, ó? Esse log 10 aqui, ó, porque ele já entende que é a base 10, tá? Então clica 2 vezes nela, tá? Logaritmo na base 10 do número de elementos. Eu acabei não calculando o número de elementos aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês como calcula. Eu vou colocar nessa casa aqui, ó, para o número de elementos na M3, que eu vou calcular ela aqui, tá? Por enquanto ele vai dar uma mensagem errada ali, porque não tem número de elementos. Número de elementos, como que nós vamos calcular esse número de elementos? Claro que dava de contar, mas ele tem a situação de contar números também. Nesse caso aqui, conte num, tá? Que ele vai contar os números que tem nessa nossa tabela aqui, nesse nosso intervalo, tá? Conte num, fecha, dá um enter, são 40 elementos. Professor, pode voltar na fórmula do N2 ali, professor? Que? Sim. O meu do 41. Tem um digitado a mais. Professor, eu não consegui acompanhar aquela do I ali. Tá em cima aqui, ó, né, a descrição dela. Você digita ela, na verdade, do jeito que você escreve. 1 mais 3,3 vezes, não pode esquecer do igual antes, né? Aquele 40 ali tem. Daí continua, né? Achou? Não achei ótimo. Não, você vai digitar, né? Vezes, coloca log, o asterisco, que é vezes, log, daí clica 2 vezes nele, vai abrir, daí você clica na célula abaixo, que vai ser o N. Mas como pode, professor, tomar mais essa tabela certinha? Ele deve ter localizado um termo a mais na tua tabela aí. Posso deixar? Você pode ver. Deixa que depois aí eu verifico contigo certinho. Beleza? Não consegui fazer a fórmula aqui, professor. Do N? Do I. Do I? Nesse formato que tá lá em cima, ó. Igualzinho. Eu coloquei, daí ele fica brilhando aqui o quadradinho quando eu. Porque esse ali. Professor, mas por que abriu parênteses e já foi direto N8? Porque você deve ter corrido na célula, né? Você deve ter corrido na célula N8. Eu coloquei lá de baixo. Ele vai deixar um pouquinho diferente. Mas não sei porque ficou 40. 40 aí, né? Às vezes só digitando a fórmula ele já um errinho que ficou na hora. Certo? Deu? Agora aqui é o seguinte, né? Nós temos que arredondar esse negócio aqui. Tá? Aqui como é arredondamento simples, tá? Também tem, né? Igual, arredondar, tá? Inclusive aqui ele tem, vocês vão observar que tem arredondar para cima e arredondar para baixo, tá? Mas por enquanto nós vamos utilizar só o arredondamento aqui, né? Que é esse número aqui, ó. Então, arredondamento, né? Clica no número,
Quantos dígitos nós... Nossa senhora. Quantos dígitos nós queremos? Nós não queremos nenhum dígito na verdade, né? Nós queremos que ele fique sem casas decimais. Então, 0. Tá? Então ele vai arredondar para o próximo dígito, que seria o 6. Certo? Se nós colocarmos ele arredondar com uma casa, ele vai deixar uma casa decimal. 2 casas, assim sucessivamente. Tá? Como nós não queremos nenhuma casa decimal, arredondamos para 0. Certo? Podia colocar ali no N para mim ver a fórmula? Conte ponto 1. Está lá em cima, ó. Conte ponto 1. Abre parênteses e seleciona o teu intervalo. Certo? Fechou aí? Só estou diminuindo um pouquinho o tamanho das células aqui para... Deu certo? Tá, professor, desculpa aí, mas agora abre parênteses e o quê? Daí você pega o intervalo, pega onde estão os teus dados. É que eu não posso usar o F2, que senão ele vai parar. Ó. E daí seria... Onde estão os dados? Você seleciona aqui onde estão os dados, ó. Nosso próximo passo é o H, né? Que o H é a nossa amplitude, certo? Lembrando que aqui é o dado arredondado, né? Podemos? H? Então, H será igual, né? 23, corre com a lá em cima. Deixa eu tirar o meu cursor daqui. Certo? H divididos por 6. Tá? Legal, mas eu não fiz o do 6, agora como faço? Digita o 6 direto? Não pode? Faz o arredondamento ao do lado. Mas Aqui. se eu deixei para depois que... Faz na célulazinha depois, coloca arredondamento e perde o 6. Na verdade, aqui se você pegar o 6.28 também ele vai dar bem próximo, né? Mas o ideal é você já trabalhar com essa ideia do arredondamento. Tá? Arredonda, né? Clica igual. Mas ali, por exemplo, o H, o meu com mais números, depois a vírgula, não tem problema? Não tem problema que o meu reduz o tamanho da célula. Que a gente vai arredondar ele agora, né? Esse é o 6. Você não havia feito. Daí agora M4 arredondar para cima, né? Agora ali arredondar para cima. M4 ponto vírgula 0 para não deixar nenhuma casa também. Sim. Deu? O meu me perdi no N, professor, no H, agora tem que botar ali a formazinha. Você já fez o arredondamento agora? Fez o 6? Direto agora. Claro, porque eu estava seguindo ali. Tá, daí agora aqui então. Vou explicar o arredondamento. Agora aqui. A amplitude total divididos por 6. Por que ele volta poucas vezes quando você dá o Ctrl Z? O Excel volta pouquíssimas vezes. É que ele vai salvando, né? Ele vai salvando automaticamente para não perder alguns dados importantes. Diferente do Word. Ctrl Z ele volta todo. Sim, são poucas opções, às vezes nenhuma. Certo? Fechou? Beleza. Então, agora aqui, arredondamos de novo, só que agora aquele detalhe, né? Nós vamos arredondar para onde? Sim. Para cima. Tá? Então, clica 2 vezes aqui, ele vai abrir a fórmula. Qual o número que eu quero? Esse aqui. Ponto e vírgula. Quantos dígitos nós queremos? 0. Por que nós queremos 0? Nós estamos falando de quantidade inteira, né? Então, 4. Beleza? Tá, depois de arredondar para cima, vem o quê? Arredonda para cima, Aparente. né?
Ele vai abrir parênteses sozinho, você clica no teu H, que é o 3.83, ponto e vírgula e 0. Fecha parênteses, dá um Enter. Então você pode deixar para arredondar quantas casas forem necessárias. Então. Se quiser deixar ele arredondo para... Certo? Fechou? 4. Beleza? Então, assim, agora nós vamos para a construção da nossa tabela. Tá? Agora nós vamos para a construção da nossa tabela. Lembrando que a nossa tabela precisa conter o quê? Primeira coisa? Cabeçalho. Então vamos... E o cabeçalho tem que responder o quê? Quando e onde. Então nós vamos colocar aqui, ó. Estatura de... Tá? Não precisa iniciar com tabela. Né? O que ela está representando, né? Estatura de 40 alunos, o que está respondido, tá? 40 alunos do curso de, vamos colocar curso de Química, aqui, tá? O que está respondido, da UNOESC, não precisamos colocar campus de Videira, tá? Então, o que? Estatura de alunos de 40 alunos do curso de Química, onde, né, da UNOESC, podemos colocar campus de Videira ou não, quando, né, do primeiro semestre de 2014. Prontinho, de forma simples, o que, quando, onde, né? O que? Estatura, quando? Primeiro semestre de 2014, onde? Na UNOESC, tá? Na UNOESC, Campus Videira, podemos colocar sem problema nenhum. Agora aqui, primeiramente, então nós vamos colocar as classes. O que são as classes? A separação desses dados aí, tá? Então assim, ó, eu quero que vocês façam igualzinho, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma pergunta agora de sexto ano. Preciso deixar aquelas duas linhas lá para depois... Se você quiser deixar, já pode deixar, né? Eu vou colocar assim, depois a gente arrasta a tabela e, né? Então, coloca um colchete na primeira, tá? Pula para a próxima casa e coloca o menor intervalo que vocês têm, no caso, 1,50, tá? Pula para a próxima, ponto e vírgula, tudo separadinho assim, tá? Na próxima, ele vai de quanto? De 4 em 4, certo? Porque o nosso intervalo, a nossa amplitude do intervalo ficou igual a 4. Então agora nós vamos assim, ó, igual este aqui, né, que é a nossa primeira casa, nosso limite mínimo, mais isso aqui, que é a amplitude. Tá, mas só um pouquinho, professor. Igual 0, ali é o quê? É o, ó, olha pela cor da célula, né? Ó, o azulzinho é aqui. Então, igual, né? Voltando aqui, eu voltei na célula do 1,50, que é o meu primeiro termo, certo? Mais, volta aqui no 4. Certo? Deu, Neto? Vou tentar deixar o sinal aqui. Mais. O teu teclado do lado, mais fácil ainda. Fechou? Dá o Enter, vai acontecer isso aqui, ó. Coloca colchete na próxima casa. Tá? Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos fazer aquele esqueminha lá de diminuir o tamanho das casas aqui. Vamos diminuir essa primeira aqui. Não posso fazer ela com 2 cliques por causa que o título está todo ali, senão vai jogar lá no fundo. Tá? Daí agora aqui, ó, entre o Q e o R, coloque lá quando fica naquele símbolo, naquele formato que está lá, ó, dá 2 cliques rápidos. Ó, aqui entre o R e o S é a mesma coisa. Poderíamos ter selecionado elas, né? Mas fazendo um a um para vocês vendo, certo? A primeira não faz, porque a primeira tem o título. A primeira por causa do título. Agora você vai ter que pegar ela e arrastar. Ela vai ficar do tamanho do título. Certo? Conseguiu voltar? Voltei, mas eu faço isso.
preocupa lá. Então agora aqui, ó. Depois eu não vou ver se- Precisamos fazer alguma coisa com esse 1,54, porque ele é dividido pelo N4, certo? Então nós vamos clicar 2 vezes nele e temos que fixar o N4. Por quê? Porque todos dessa casa vão somar com o N4, tá? Então, fixando, coloca o cifrão, né? Nesse caso nós poderíamos fixar só o número, porque nós só não queremos que ele corra a coluna, né? A linha não vai correr nunca, porque não vai caminhar, tá? Mas vamos fixar os dois aqui, certo? Então, asterisco antes e depois, antes do N, asterisco não, desculpem, cifrão antes do N e depois do N, tá? Feito isso, não vai alterar absolutamente nada. Agora nós vamos trabalhar com o auto-preenchimento, certo? Essa célula aqui, ela precisa ser igual a quem? Ao 1,54, tá? Então ela será igual a essa daqui, ó, que está ao 1,54, certo? Então, só dá o Enter. Vamos fazer o seguinte: são 6 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos correr até aqui então, ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Pega lá no quadradinho da célula, quando ela fica essa cruz aqui, ó, e arrasta para baixo desse segundo 1,54 aqui, ó. Ficou tudo 0. Aqui, beleza. Agora aqui, tá? Ele vai utilizar a mesma fórmula de cima, porque ele sempre vai somando 4, né? Então, pega aqui, ó, na primeira, segura, arrasta até aqui. Olha que beleza. Só uma dúvida, eu preciso fazer tudo isso, o professor vai mandar decorar tudo. Certo? Eu estou falando isso para salvar essa planilha. Agora já vamos preenchendo aqui, né? Ó, aqui como são dados que não mudam, é só pegar e arrastar, ó. Tá tudo completinho. Depois nós vamos formatar essa tabela, vamos deixar ela direitinho do jeito que nós queremos. Primeira é quem? Frequência absoluta. E esses colchetes, professor? O colchete que é para representar que na primeira casa que ele vai contar 1,50 e ele não vai contar 1,54. Né? Na segunda, o espaço aberto e o espaço fechado. A frequência absoluta. Agora aqui muito cuidado. Agora aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais específica. Então assim, ó, igual, tá? Conte. Agora, antes nós utilizávamos o conte C, por quê? Porque era só uma condição. Agora nós vamos utilizar o conte CES. O conte CES, ele vai introduzir mais condições, porque nós precisamos de mais condições aqui, tá? E essas tabelas aqui, elas dão mais trabalho para montar, porque fórmula a fórmula a gente tem que ir estabelecendo a relação delas, tá? Então, igual conte CES, certo? Abre um parênteses. Qual é o intervalo que vocês querem? O intervalo que vocês querem é onde estão os dados de vocês. São esses aqui, certo? Pode ser com as setas laterais, como vocês já sabem, pode ser com o mouse. Feito isso, beleza? Não, ó, é porque estava maiúsculo, professor. Não tem problema. Não, porque daí não apareceu a fórmula. Se você colocar o igual na frente, ela vai. Não faz diferença, sei lá, no teu ficou B1 e aqui ficou A1? Não. Ah, o meu tá, inclusive, o meu ele ficou B1 porque ele faltou uma célula, né? Ele vai até o A1, tá certo? Ele tinha contado uma a menos, porque ele havia corrido pro lado. Deu? Certo? Vai não, que negócio fica feio. Não riam, porque já que eu quero fazer devagarzinho, tu vai aprendendo, né? Claro. Deu? Tá. Feito isso, ponto e vírgula. Qual será o nosso primeiro critério? Antes nós só voltávamos na célula.
né? Agora não dá porque tem um problema sério, nosso teclado não tem o maior ou igual, porque nós precisamos contar 1,50 aqui, certo? Então nós vamos ter que fazer isso aqui, ó, aspas duplas, para ele entender que é um valor que eu preciso. Geralmente está perto do Enter, essa aspas duplas, já segurando o Shift, o meu está aqui pelo menos, tá? Então, aspas duplas, Shift ponto, que ele vai aparecer o sinal de maior, tá? Que vai entender que eu quero que ele conte todos os maiores que quem? Como não tem maior ou igual, eu vou ter que colocar aqui 1,49, eu vou ter que digitar. Ele não vai ter um termo. A princípio até tem umas formas, mas ele tem que colocar uma forma dentro da outra, ele fica muito carregado, é muito fácil de dar erro, tá? Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá certo. Colocou 1,49, fecha aspas, certo? Ponto e vírgula de novo. Ele nos pede o intervalo de novo. Então nós temos que pegar o nosso intervalo de novo. Então nós temos que pegar aqui, ó, o mesmo intervalo de dados que vocês pegaram antes, do 1,73 até o 1,50, o mesmo intervalo de dados que foi utilizado anteriormente, do A1 até o J4, ponto e vírgula, deu aí? Deu erro já para o barulhinho. Não dá? Não dá enter. A primeira lá eu não selecionei, estava escondida a derivada. Sim, ela fica pro lado, né? Ele vai correndo conforme você vai fazendo. Agora, Menor do que... Agora, tá? Ele será daí intervalo. Na verdade ele repete a fórmula aqui dentro, né? Só vai mudar o sinal disso aqui agora. Então, aspas duplas, menor que, ele vai contar até o 1,53. Então eu posso colocar o 1,54 sem problema nenhum. Se eu quisesse clicar na célula do ali, Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo porque ele não vai entender que é a célula e vai dar... Porque daí você usa aspas sempre que você digita o critério. Quando você não digita, quando você pega a célula, você clica nela. E como você colocou a aspas duplas para colocar o teu operador ali no caso, ele não vai entender. Se fosse igual, até ele entenderia, mas como não é, tá? Feito isso, fecha parênteses e dá um enter. Tudo isso com 4. Tudo isso por 4. Peraí, eu tinha parado na aspas e no sinal. Por que aumentou tanto? A 1,54, espera aí. 1,54. Feito isso, você já pode fixar o intervalo agora, tá? O intervalo tem que ser fixado, só o intervalo, as células não vai ter. E o enter? Fecha parênteses. O que tu estás cantando? Intervalo é o A1 J4. Antes do A, depois do A, antes do J, depois do J. Shift 4, né? Na mesma fórmula eu vou lá, fixo. Clica duas vezes, ela vai abrir a fórmula de novo, né? Os dois intervalos. Beleza. Você faz isso, sim, me dá o Enter. Mas tinha que fixar antes do enter, professor? Não, pode dar o Enter e depois voltar na fórmula. Pois é, eu dei o enter. Você clica duas vezes na fórmula, ela abre de novo, ou aperta F2 e você digita. Não vai lembrar eu colar para baixo, né? Não. Só você pode copiar ela pela questão do intervalo. Né? Então, feito? Então agora sim, ó, como foi digitado os valores, nós vamos até arrastar ela aqui, ó, mas veja o que vai acontecer. Ficou tudo 4. Por quê? Porque os valores foram digitados. Agora nós temos que ir uma a uma, tá? 2 cliques ou F2, como preferirem, e alterar elas. Só cuidado, né? O primeiro aqui, ele sempre vai ser uma unidade menor do que esse intervalo aqui, ó. Tá? Então nesse caso aqui, ó, esse aqui vai da onde? Do 1,53 até o 1,58.
Professor, O primeiro é uma unidade menor e o último é igual ao maior termo. Tá? É a mesma forma. Tá? E assim vocês vão fazendo para todos eles. Deu certo? Aqui, aí, para começar, não terminou, né? Para começar não terminou. Eu vou voltar isso aí. Vai começar não terminou. Então vamos aqui, ó. Vai tirar a volta, né? tem dia que não é certo. Pois é isso. Ah, tá. Viu? A situação é só que você clicou no N, não clicou no parênteses, por isso que ele deu errado. Você tem que clicar no número. Aqui, ó. Tá tudo certo a forma. E aqui, ó. Tá? Aqui é igual a arredondamento. Primeiro aqui, ó. Você vai clicar no número e aqui no número de dígitos, 0. Fecha o parênteses, dá um jeito. Beleza. Aqui também, galera. Aqui você não Ficou 9, 11, 8, 5, 3? 0 e 3. Ué? O meu ficou 5. Será que eu fiz errado? Ah, não, o meu aqui ficou, eu digitei Eu vou conferir, vai. 5 e 3, isso. Então aqui no Eu digitei 1100 e pouco, porque não primeiro você coloca. tá nervoso. Então aqui, igual ponte ponto 6, abre parênteses, qual é o teu intervalo? Você vai clicar no nosso vai até o final. Ponto e vírgula, aspas duplas. Aspas duplas está aqui. Ele tem que ser maior que quanto? Que 1 e 40 e 9. Ele sempre será maior que esse intervalo aqui, um dígito a menos, no caso. Fecha as aspas duplas aqui. Ponto e vírgula de novo. Ele vai te pedir o próximo intervalo. O próximo intervalo é igual ao primeiro. Tá? Pega aqui, ponto e vírgula, aspas de novo, menor que 54. Então, o primeiro lá, ele sempre é um dígito menor do que está aqui. E o último é igual. Tá? Fez isso, fecha o parênteses, dá uma enter. Tá lá. Qual o número de passo? Nossa, coisa boa isso mesmo. Ó, 24 para passar, né? Vou fazer esse aqui para você, os outros você vai alterar, tá? Ó. Eu tô pensando, tá, vou marcar esse vídeo aqui, tá correndo. Você vai ter que. Certo? Vamos conferir, ver quanto que demos debaixo. Eu só pegar agora nos debaixo.